Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Estamos começando aqui mais um episódio do Pode Caminhar. E hoje eu estou muito feliz, porque eu estou com um cara que eu admiro demais aqui, né, Dimas? Demais. Eu não vou falar muito sobre o Dimas, vou deixar que ele fale para vocês, porque esse cara tem uma experiência de vida gigantesca. Então, com vocês, Dimas Moura, o meu amigo do canal Mais 50. Tudo bem, Dimas? Cara, sempre é um prazer estar com você, cara. Uma alegria. Uma alegria de ter te conhecido, né? Naquele evento. Depois na padaria, na padoca. Aí tudo começou. Depois conheci a Natália. Maravilhoso conversar contigo, cara. Muito legal. Obrigado por você estar aqui. Eu quero começar essa nossa conversa aqui explicando um pouquinho para você o que é o Pode Caminhar. Nós temos o objetivo de ajudar o pequeno empresário ou aquela pessoa que tem o sonho de abrir uma empresa a dar os seus primeiros passos e, de fato, empreender. E eu não consigo imaginar uma pessoa melhor do que você para fazer isso, que vive se reinventando, né? O Dimas vai contar um pouquinho da história dele aqui, mas queria que você falasse um pouquinho sobre a sua vida profissional. Você é engenheiro eletrônico, é isso? Sim, a minha formação original é técnico eletrônico, depois foi engenheiro eletrônico, trabalhei vários anos como engenheiro em grandes empresas, sempre trabalhei em grandes empresas, graças a Deus. Inclusive uma delas é a Bradesco, que está aqui perto, nós estamos em Osasco. E depois eu fui para a área de negócios. Eu adorava a área de negócios e eu vejo que a área de negócios é muito importante para você crescer profissionalmente. E aí depois a empresa, a última que eu trabalhei, ou a penúltima que eu trabalhei, foi a Hewlett Packard, a HP, uma excelente empresa. E eu fiz lá um MBA em marketing. E aí eu fui ser responsável por marketing de serviços na América Latina e Caribe. Foi uma experiência maravilhosa. Então mudei bastante, né? De engenheiro para marqueteiro, mas foi muito bom essa escolha. Que legal. E aí é onde eu queria chegar. Você trabalhou aí no fim da tua carreira profissional dentro de empresa, você trabalhou na área de marketing, né? Sim. Imagino que para você, trabalhando na área de marketing, principalmente depois disso, que é onde nós vamos entrar, as relações humanas são muito importantes, né? As conexões que se faz nesse mundo, para que se exista parcerias dentro das empresas, o network. É muito importante ter um network de qualidade, né? O que você pensa sobre isso daí para o cara que está querendo começar um negócio próprio? Sim, extremamente importante. Para você ter uma ideia, quando eu saí da empresa, a última empresa, eu tinha no meu LinkedIn mais ou menos em torno de, 85, 100 pessoas no meu LinkedIn. Eu não sabia tanto da importância disso, apesar de trabalhar em marketing. Mas eu nunca coloquei muito foco em cima disso e criar o LinkedIn. Hoje o meu LinkedIn tem quase 21 mil pessoas no LinkedIn. Mas isso eu aprendi porque eu participei, na última empresa que eu trabalhei, eu participei de um processo de outplacement, que foi na HP. E na HP, nesse outplacement, eles me ensinaram muito a importância do network para criar essas conexões. Não só essas conexões no mundo corporativo, mas ainda mais quando você precisa empreender. No empreendedorismo, você vai precisar disso. Eu tenho até um caso interessante de um amigo que nós batemos papo, acho que uns 2 meses atrás, e ele falou que ele foi dispensado da empresa dele, numa multinacional, estava ele e o amigo dele, e ele pegou, olhou para o celular assim, isso aqui deve servir para alguma coisa. E assim ele foi atrás dos contatos dele, estão com 9 anos com essa empresa com um amigo, maior sucesso, o cara está bem financeiramente, graças a Deus, e foi através da lista de contatos dele, para ver a riqueza que nós temos na lista de contatos. E é muito importante cultivar esse relacionamento e não só procurar as pessoas quando você está precisando de alguma coisa, né? A gente se conheceu, por exemplo, depois de ter feito um evento, a gente foi tomar um café para falar mal do evento, né? Com certeza, e foi aí, em cima disso. Eu descobri que você participava lá de uma ONG, de uma ação social. Sim. Você me convidou para participar dessa ONG também. Isso sem absolutamente nenhum interesse das duas partes, e hoje nós trocamos negócios, nós temos conversas mais maduras, né? Justamente porque a nossa relação estendeu dos negócios, virou uma amizade mesmo. Sim. E eu acho que esse é o network saudável, né? Sim. Isso é muito importante porque as pessoas acham que network você precisa estar com ela toda semana, todo mês, a cada 6 meses. Não, você pode estabelecer, ainda mais pelas redes sociais, você pode estabelecer esses contatos ao longo do tempo, perguntando às pessoas como elas estão, bater um papo, um cafezinho de vez em quando, tal. Mas isso é muito importante, você não perder essas conexões que vocês têm. E hoje nós temos tantas plataformas para você fazer isso, então não fica só no seu mundinho, né? Abre, porque a gente precisa das pessoas. E nós vivemos hoje, Márcio, no mundo do ganha-ganha. No mundo do passado, na época dos nossos avós, era o ganha-perde, né? Hoje não ganha-ganha, pô. Se você ganha, eu ganho, nós ganhamos juntos. Vamos crescer juntos. Ninguém precisa tirar vantagem, né? Acho que essa é uma dica de ouro para quem está assistindo a gente. Justamente esse cara que está querendo seguir em busca dos sonhos, ele entender que todo mundo pode sair ganhando de uma relação, Sim. né?
Bom, mas vamos falar do que o Dimas veio aqui para falar. O Dimas, depois de trabalhar muito tempo aí no corporativo, decidiu se reinventar mais uma vez. E aí ele falou, eu vou virar influencer. Essa profissão que todo mundo associa aí com os jovens, né, com as pessoas que têm 15, 18 anos, querem se tornar influencer. O Dimas criou um canal chamado Mais 50 e queria que você falasse um pouquinho sobre esse canal para a gente vai explanar um pouquinho mais depois aqui. Foi interessante, Márcio, porque eu queria fazer alguma coisa totalmente fora da caixa depois que eu me aposentasse. E eu fiz um trabalho de... Eu sempre fui um cara que me planejei muito antecipadamente para as coisas. E eu sou um cara um pouco chato no sentido de planejamento, de orientação. E quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, aquilo vai acontecer. A minha esposa, no começo, nem acreditava. Hoje, quando ela fala, fica até meio com medo. Assim, esse cara está falando, ele vai atrás. Porque se é assim, se eu acredito, se eu vejo, se eu leio um livro, se eu gosto do livro, eu vou fazer aquilo que está no livro. Eu sou um cara assim, sabe? E, na época, eu decidi que eu ia fazer um hard stop na minha vida, eu ia parar da minha vida corporativa aos 60 anos de idade. Então, eu fiz tudo, inclusive financeiramente, para parar aos 60. E a minha ideia era dar uma volta ao mundo em programas sociais, de orientação para jovens carentes nos países mais subdesenvolvidos. Infelizmente, esse projeto está em hold, né? Mais pela saúde da minha esposa. E aí eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, totalmente diferenciada. Todo mundo achava que ia parar aos 60 anos de idade e abrir uma empresa de marketing, já que eu trabalhava com isso. Não, eu quero fazer uma coisa totalmente diferente. E um dia, caminhando pela praia, num carnaval, em 2017, veio um insight, porque na noite anterior eu assisti um programa sobre influenciadores digitais, geralmente jovens, mulheres, falando sobre maquiagem, comida, essas coisas todas. Mas eu achei a proposta muito interessante. Eu nunca achei que uma pessoa pudesse influenciar a outra. Eu não gosto dessa palavra. Eu gosto, na verdade, de desenvolvedor de conteúdo. Mas, com certeza, depois de 5 anos do canal, infelizmente ou felizmente, a gente influencia as pessoas. O nosso papel é um papel de muita responsabilidade, né? De uma pessoa seguir eu. Ainda mais eu, com 65 anos de idade, imagine quantas pessoas de idade estão me seguindo. Estou atingindo quase 400 mil seguidores. Uau! E a responsabilidade de eu colocar, né? E às vezes, inclusive, é gozado, Márcio, porque às vezes tem alguns produtos que você queira usar, eu não vou colocar um produto ou um serviço para o meu seguidor, sendo que aquilo pode afetar a vida dele. E eu testo tudo, Márcio. Inclusive, eu fiz uma propaganda, uma campanha, para uma empresa de fraldas geriátricas, né? Para disfunção erétil, incontinência urinária. Eu coloquei a cueca, fiz xixi na cueca, trabalhei com a cueca para testar a cueca. Por que eu vou fazer uma campanha? Se você não usa, né? Se eu não uso. Então, tudo que eu faço em termos de campanha, eu vou usar antes. Então, isso é ser influenciador, essa responsabilidade é enorme. Então, caminhando na praia, eu falei assim, cara, por que não ser um influenciador digital para esse público? E eu sempre falo o seguinte, um bebê, quando ele vem para o mundo, ele não vem sem um guia, mas ele tem a mãe e o pai. Agora, uma pessoa idosa, geralmente, ela não tem uma mãe e um pai. Ou a mãe e o pai está doente, ou está com Alzheimer, ou não tem condições de suportar essa pessoa. E não tem um manual para velho. Tem manual para jovem, para criança, não tem manual para velho. Eu sou manual para velho hoje. Olha que interessante, porque o cara ele trabalha a vida inteira, ele se aposenta e ele fala, e agora, o que eu faço? Inclusive consultoria, Márcio, a gente está falando de empreendedorismo. Um dia, um casal de médicos lá de Uberlândia, muito bem financeiramente, ganham mais de 30 mil reais por mês só de aposentadoria, né? E eles me contrataram para fazer uma consultoria de vida. Eles queriam que eu mostrasse para ele como viver a vida depois de velho. Caramba, meu. Eles tinham sonhos e não sabiam implementar esses sonhos. Eu falei, deixa aqui que eu te mostro. Um dia um cara me ligou, falou assim, Dimas, o meu sonho, eu tenho 60 e poucos anos, estou diretor de uma empresa multinacional e estão me oferecendo ser presidente da América Latina. Só que esse não é o meu sonho. Meu sonho é andar de veleiro, dar uma volta de veleiro no mundo. Putz. Né? O que eu faço? Você está perguntando para o cara errado, cara. Sai agora, perde a conta agora, vai viajar de veleiro, cara. Você não precisa mais. Você tem financeiramente a grana para você ter uma aposentadoria digna. É o momento dos seus sonhos. É o momento agora. Eu tenho uma camiseta que está com os dizeres nas costas, depois dos 50 não tem depois. É right now, cara. É agora que você tem que viver. Então, você está perguntando para o cara errado. Depois ele me liga, Dimas, já comprei o veleiro, estamos juntos. Passei um contato de um amigo que tem um veleiro, né, que mora no mesmo condomínio que eu,
que também tem esse mesmo sonho, foi para Fernando de Noronha com o veleiro, está tentando convencer a esposa para ir junto. Mas, inclusive, isso é uma coisa interessante, Márcio, é isso. Se o casal, cada um tem um sonho, e geralmente os casais têm sonhos diferentes, né? Faça o sonho de cada um. Realiza o da mulher e a mulher realiza do homem. Porque se meu amigo que tem o veleiro, se a esposa não quiser ir, eles vão se separar. Porque eles vão brigar tanto por causa dos sonhos separados. Então, eu falo assim, seguinte, como você realizar um sonho de um cara querer dar uma volta ao mundo de veleiro? Pô, vai se encontrando. E Fernando de Noronha foi assim. A mulher foi até Recife, ele levou o veleiro com os amigos, foi para Recife, ela fez Recife, Fernando de Noronha. Se ele vai para a Europa, ela vai para a Europa, ele tem condições, cara. O cara tem um veleiro bacanudo. Então, fica muito mais fácil quando você tem dinheiro para você realizar dessa forma. Mas tenta realizar os dois sonhos. Nossa, que interessante isso, porque muitas vezes as pessoas falam, eu não realizo meu sonho porque eu não tenho dinheiro, e não nada disso, né? Não. Muitas vezes eu tenho uma história interessante. Logo que eu pedi as contas para me dedicar ao projeto do Mais 50, o primeiro país que eu fui, 6 países em quase 3 meses. Mochilinha nas costas, eu e Deus. Foi uma das sensações mais ricas da minha vida. Porque algumas semanas antes eu estava em hotéis de 6 estrelas, nem de 5, de 6 estrelas, que a empresa pagava para mim, comendo em restaurantes estrela Michelin, e depois de alguns meses eu estava dormindo numa beliche, no hostel, no Panamá, comendo comida embaixo do mercado de peixe, pagando R$10, cara. E a felicidade que eu vi em mim, eu não me reconhecia, era outro homem. Foi gozado esse dia, eu estava andando pela orla do Panamá, e eu vi um mercado de peixe mesmo, chegando os barcos dos peixes, tal, aquela cobertura de zinco, aquelas mesinhas de plástico, tocando música caribenha, o pessoal tomando cerveja Balboa, né, que a moeda local é o nome da cerveja Balboa. Pô, eu pedi um prato que hoje custa acho que R$10, pedi uma Balboa, mesinha de plástico, comendo aquela comidinha fresca. Márcio, eu me transbordava de alegria. Falei, mas o que é isso, cara? Algumas semanas atrás, você estava em restaurante Michelin e hotéis chiques e você não tinha essa alegria toda. Não dava esse valor. Valor? O valor de você, na verdade, estar num hostel com 5 beliches, com 10 pessoas, homens e mulheres no mesmo quarto, dividindo o banheiro, e você está feliz, cara. Porque o mais gostoso de viajar, Márcio, você viaja muito, você sabe também, para mim, não é tantos lugares que você viaja, que você visita. São as pessoas que você conhece. As conexões se desenvolvem. Nossa, pessoal do mundo todo, isso é maravilhoso, cara. E como geralmente nas viagens, quando eu fico em hostel, eu sou a pessoa mais velha, inclusive é legal, né, que o pessoal me ajuda a levar a minha mala. Fala, ô tio, não precisa dormir na beliche na parte de cima, dorme na parte de baixo, que você tem dificuldade para subir. Você é tratado com carinho. E chega à noite, né, geralmente no jantar, o pessoal se reúne e o pessoal pergunta para mim, ô tio, eu estou fazendo a coisa correta na minha vida? Porque, Márcio, a vida de antigamente era trabalhar, na época dos meus avós. Né? E chegava na época da aposentadoria, o cara curtia um pouco. Hoje não. Hoje os jovens eles estão vivendo enquanto se divertem. Eu acho que esse é o modelo correto, porque a gente não sabe até quando eles vão viver. Se é 80, 100 anos, quando eles vão se aposentar para curtir a vida? Eu li até uma pesquisa, Dimas, que fala que hoje o sonho da molecada já não é mais ter uma casa própria, ter um carro depois que faz 18 anos, né? Eu, quando fiz 18 anos, a primeira coisa que eu queria fazer era tirar a carta e comprar um carro. Isso. Hoje em dia, o cara não... E eu ouvia do meu pai, precisa comprar uma casa. Hoje eu moro de aluguel. Sim. E eu realmente, eu tenho um carro, mas assim, eu tenho um carro porque me facilita muito nas reuniões que eu visito tudo. Mas eu... Com o transporte aplicativo, eu me resolveria muito bem dentro da cidade. E eu acho que essa molecada está vindo já com esse pensamento. E eu acho que isso é o mais saudável para as pessoas mesmo, para a mente das pessoas, né? Sim. Inclusive, nessas viagens mostrou muito com relação a isso, né? Muitas mulheres, a pessoa fala, mulher não viaja sozinha. Muitas mulheres viajando sozinha. Infelizmente, geralmente da Europa, dos Estados Unidos, as brasileiras têm um pouco de medo. Sim. E outra, né? Você conversa com essas pessoas, assim, elas trabalham um ano, salvam um ano de dinheiro e um ano viajando, e assim vai. E ficam compartilhando experiências e compartilhando custos também, né? Uhum. Ela é legal, por exemplo, eu estava no deserto do Atacama, acho que você esteve lá também, e tinha francês e italiano, cada dia numa comida de um país diferente. Hoje é o dia italiano, então ela ia comprar coisa e dividir a comida. Hoje é dia do brasileiro fazer comida, tal. Inclusive, eu estou fazendo curso de culinária agora, uma das coisas interessantes que eu estou fazendo também. Então, é gostoso isso, além de você compartilhar a cultura, os conhecimentos, as ideias, os valores, né? Compartilhar a alimentação, é maravilhoso. 65 anos e o
cara não para, vocês viram, né? Ele tá começando agora a fazer um curso de culinária. A gente vai falar um pouquinho disso aí depois, que eu tô sabendo que rolou até convite para televisão, tudo isso. Além da culinária, além das viagens, tem uma coisa que te brilha os olhos, assim, uma coisa que você é apaixonado por fazer? Eu gosto muito de moto, né? E eu sempre falo, eu não conheço nada sobre mecânica de moto. Meu negócio é sentar na moto e viajar e sentir o vento. E eu tive uma experiência magnífica. E ao longo do tempo, né? Esse negócio de moto não foi quando na época eu era jovem, porque eu não tinha dinheiro para comprar moto naquela época de jovem. Eu acho que eu comprei a minha primeira moto, acho que com 40 e poucos anos, que é a época que eu tinha grana para comprar uma moto. Mas moto para curtir mesmo, para se divertir com os amigos, grupos de amigos e tal. E uma coisa interessante, esses grupos de amigos, que não importa se o cara, na verdade, ele é super rico, ou, não, sabe? Ou se ele tem uma posição simples, ou se ele é doutorado, ou se ele não tem nada, não importa. Porque quando você está em cima de uma moto, em grupo, todo mundo é igual, ninguém fica esbanjando nada. Tanto que o símbolo, na verdade, da moto, né, de andar, é a caveira, porque não tem identidade nenhuma. E é super importante isso. E eu tive a oportunidade, Márcio, de fazer a Rota 66, ou pelo menos a metade da Rota 66. A Rota 66 são 8 estados nos Estados Unidos, e eu fiz a parte mais bonita, que fica a parte lá da Califórnia, Utah e tal. E aconteceu um negócio comigo que foi super importante. Eu vi uma história uma vez, nesses livros, né, de drama, né, da Danielle Steele, falando que como aconteceu um caso de uma garota que ela viu e falou com Deus. Na verdade, no livro fala que ela aconteceu isso vendo o nascimento das tartarugas numa praia, né, dentro do contexto. Ah, isso é balela, isso aí não existe e tal. Você acredita, Márcia, que eu vi e falei com Deus em Monument Valley, nos Estados Unidos, no estado de Utah, em cima de uma moto? Foi um momento tão marcante para mim. Eu estava escutando a música, né, do Phil Collins, do Genesis, né, Take a Look at Me Now, que tem tudo a ver. Né, me deu uma olhada para mim agora, e foi Deus falando isso. Eu estava um dia maravilhoso, céu de brigadeiro, azulzinho, e Monument Valley é um ambiente super aberto, parece que é um ambiente lunar, não tem nada a ver com a Terra aquilo. Foi gravado de Forrest Gump, De Volta para o Futuro 3, vários filmes de faroeste, Thelma e Louise foi gravado nesse ambiente. E eu estava de moto, 15 motos, todos amigos aqui, assim, dançando, aquela dança das motos, né, naquele deserto maravilhoso. E eu entrei em Monument Valley pela parte de cima, quando você vê o ambiente. Olha, eu fico arrepiado só de lembrar. Imagina o que eu senti aquele dia. E nesse momento, parece que Deus falou assim, cara, eu vou colocar uma música bacanuda para você dentro do capacete. E o capacete ele te dá a possibilidade de você fechar no seu próprio mundo. E ele colocou Phil Collins para mim, Take a Look at Me Now. Cara, eu comecei a chorar igual criança. Cara, eu não conseguia chorar na morte do meu pai, porque eu tenho medo de chorar, porque eu acho que eu me desestabilizo fisicamente quando eu choro. Então, eu me seguro. Aquele dia eu chorava como um bebê, cara. Que perigo, em cima da moto. E aí, cara, assim, mas como que Deus falava com você? Cara, ele falava, cara. Porque para falar, ele não precisa estar com a parte de áudio aqui ligada. Eu estava escutando Phil Collins, cara. Ele estava falando dentro da minha mente. E o cara assim, como que você viu Deus? Pela obra dele, cara. Aquilo é a obra dele. Era gigantesco aquilo. Pô, e eu saí fora do meu corpo, cara. Eu saí fora do meu corpo. Eu não via mais nada. E é legal porque até a base de apoio de Monument Valley, acho que foram mais de 13 quilômetros, e quando nós chegamos no acampamento base de Monument Valley, 4 dos 15 chegaram nesse orgasmo transcendental. Putz, que coisa linda, cara. Coisa linda. Então, lógico, você não precisa estar em cima de uma moto em Monument Valley para ver e falar com Deus. Isso, na verdade, me mostrou que ver e falar com Deus é uma coisa que transcende do teu corpo. Você atinge um nível de adrenalina, que é um nirvana, né? Você sai fora do seu corpo, cara. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Pagou a minha viagem 1 milhão de vezes. Que experiência maravilhosa. Isso mostra que realmente fazer aquilo que a gente ama tem um resultado que não tem como colocar numa planilha, né? Sim, sim, sim. E não precisa ser coisas assim grandes e maravilhosas, cara. Esses 5 anos de canal, esses 5 anos de viagem, me mostrou que o minimalismo ele te constrói muito bem. Eu estava na República Dominicana, não é na República, foi em Belize, que é um país maravilhoso, e eu estava querendo comer, né, no dia, e aquela praia maravilhosa, aquela piscina, aqueles coqueiros maravilhosos. Eu fui comer um churrasquinho da rua, cara, o cara feito num barril, né, que eles usam muito com repolho, nem churrasco de carne, porque ele não tem carne, era frango, né?
churrasco de frango com saladinha de repolho, embaixo de uma árvore, cara, de um coqueiro, naquela paisagem maravilhosa, comprei uma cerveja no supermercado. Cara, que felicidade! Então, às vezes, as pessoas ficam procurando o luxo para ter felicidade, é um hotel 5 estrelas, num resort, all inclusive. Não precisa disso, cara. Descobre o que te faz feliz e aí sim você vai encontrar essa felicidade. Porque não adianta você ir buscar alguma coisa onde você não sabe que ela está, né, cara? Então, o influenciador digital, na forma que eu trabalho, é justamente isso, mostrar para as pessoas que elas podem procurar a felicidade nas coisas mínimas da vida. Eu vivenciei isso. E eu vivenciei os dois lados. Isso que é interessante. Porque, às vezes, quando a pessoa só vê o luxo, ela está acostumada só com o luxo. Né? A partir do momento que você vê do outro lado, você pode fazer a comparação dos dois. Cara, lógico, eu gosto de luxo, eu gosto de conforto também. Mas não é isso que vai me trazer a minha felicidade. Eu percebo que eu sou uma pessoa feliz em qualquer lugar. Se eu chego num local, Márcio, que não é legal, olha, eu tenho uns babados muito grandes, que o nosso tempo é curto, cara, eu vou tentar extrair daquilo como eu posso ser feliz daquilo. Não é verdade? Tem uma frase do Amir Klink que eu gosto muito no livro dele, chamado 100 Dias entre o Céu e o Mar. E que ele fala que ele precisou sair para conhecer o frio para ele aprender a dar valor para o calor que ele tinha em casa. Ele precisou aprender a viver na escuridão, onde só existiam as estrelas iluminando ali, para que ele pudesse dar valor para a luz que ele tinha na casa dele, para esse conforto, né? Então, você ter essa balança onde você coloca dos dois lados aqui, ó, esse conforto é muito bom, mas viver só nesse conforto não é bom. Sim. Viver só disso, sem saber que existe um outro lado ali, que pode ser tão extasiante assim, é muito legal, né? Vale muito a pena. E é legal, Márcio, que você, na verdade, tem que ficar se arriscando, colocando o teu corpo para fazer coisas diferentes, para sair da mesmice. Eu tenho um caso que aconteceu, isso foi na Costa Rica. Costa Rica tem muitos vulcões, né? E tem vários parques de vulcões. E eu fui visitar um parque, eu estava com um drone, e na maioria dos parques da Costa Rica você não pode usar drone, inclusive nem deixa você entrar, mas com a proteção do ambiente, dos animais. E quando eu entrei nesse parque, eu fui no parque, estava fechando, o cara falou, tem um parque aqui que nem precisa da entrada, você chega lá e tal. Eu cheguei, só tinha um carro, o meu era o segundo, tinha um cara lá para receber, nem paguei, ele pegou um mapa escrito assim na mão, rabiscado na mão, falou assim, vai embora. E era acho que 5 horas da tarde, eu me entrei dentro da floresta lá do parque vulcânico e chegou uma hora, me perdi, cara. Aí comecei a ficar com medo, sozinho, né? O que eu vou fazer? Perdi a trilha, tudo escrito à mão, marcado na árvore, assim, com setas, sabe? Falei, caramba, o que eu vou fazer da minha vida agora? E, não, eu tenho que sair dessa situação. Eu já saí de cada situação na minha vida, não é porque eu tenho mais de 60 anos de idade que eu não vou saber sair de situação. Eu não posso, na verdade, ficar com medo, né? Ou ficar desesperado. E a minha ideia foi, eu vou numa clareira, eu subo o drone, e na hora que eu subo o drone, eu vejo no que está, pelo menos, o meu carro, para saber pelo menos o ponto que eu estava, né? O drone subiu acho que uns 3 metros, Márcio, e parou, cara. E aí veio uma mensagem em inglês que eu não sabia identificar, não pelo inglês, mas pela mensagem, né? E eu falei, caramba, eu não consigo nem com drone. Aí eu falei assim, eu vou voltar e vou tentar achar o caminho de volta. E eu tive que usar a luz do celular, porque já estava escurecendo, para conseguir achar a trilha de volta. Graças a Deus deu tudo certo. Cheguei lá, o cara nem estava mais lá, eu estava perdido. Se eu não tivesse, eu tinha dormir no parque aquele dia. E aí depois eu fui verificar por que o drone não subiu, porque o drone, quando você muda de país, você tem que, na verdade, sincronizar pelo satélite do país. Por que ele não conseguiu? O drone estava perdido, tanto quanto eu. Né? Mas sair dessa situação. E isso te possibilita você a criar cada vez mais uma cascadura para você não superar somente nas viagens, mas as adversidades que você tem ao longo da vida, cara, que são muitas. Olha, um dos objetivos desse podcast aqui é mostrar para o cara que está querendo abrir uma empresa que ele precisa ter resiliência, que ele precisa saber ter jogo de cintura e lidar com as dificuldades do dia a dia. Sim. E é justamente por isso que eu trago pessoas que vão falar sobre suas experiências pessoais, principalmente em paixões pessoais, como uma viagem, por exemplo, porque se esse cara não conseguir entender a analogia que está acontecendo nesse momento com a vida que ele precisa aprender a lidar, a levar, para lidar com os problemas que vão acontecer no dia a dia, aí eu não sei exatamente o que eu preciso fazer mais para mostrar para esse cara que, cara... Você tem vontade de abrir um negócio? Vai, cara. Vai. Você já estudou, você já planejou, você falou sobre planejamento, você falou sobre resiliência, você falou sobre conexões. Tudo isso é tão importante para o cara, né, para ele dar esses passos. Mas é importante ele entender o quê? Eu preciso saber onde eu estou e para onde eu quero ir. Sim. Né? E a estratégia é muito mais importante que a tática. Infelizmente, a maioria dos empreendedores que não conhecem isso, eles vão direto para a tática.
Ah, eu quero abrir um negócio, eu quero abrir uma loja. Ele vai na 25 de março, compra um monte de coisa, compra as prateleiras, compra o letreiro. Cara, isso é o de menos, cara. Essa é a parte mais fácil de abrir um negócio. Qual a estratégia que tem por detrás? Tem uma amiga minha que é influenciadora e ela não estava indo bem, ela foi falar comigo, eu falei assim, eu vou falar um monte de coisa que você não vai gostar, cara. Cadê a estratégia que está por detrás do teu negócio? Qual a relevância do teu conteúdo? Então, tem um monte de coisa. Então, estabelecer a estratégia é tudo. Em tudo que você faz. Eu vejo que no seu canal você fala bastante sobre os melhores lugares para se viver em determinado local, estado Sim. ou país. Então, eu queria te fazer algumas perguntas aqui. Por Sim. exemplo, no Brasil, assim, você consegue listar aí uns 2 ou 3 lugares que você fala, meu, esse lugar é lindo demais, excelente para viver, culinária boa, custo acessível. Que lugares você indicaria aí para quem tem vontade de repente empreender num outro local que não seja São Paulo? Muito interessante sua pergunta, Márcio. Primeiro, como que surgiu isso? Existe uma empresa nos Estados Unidos, uma plataforma chama Live Invest Overseas, que foi a primeira empresa, pelo menos que eu conheça, que começou a desenvolver, fazer mapeamento os melhores locais para viver no Brasil e no mundo. Ou seja, para empreender, ou seja, para trabalhar, seja para estudar, ou seja, para se aposentar. E, nesse momento, eu vi isso através das consultas que eu fiz, que esse era o tipo de modelo que eu gostaria de implementar. Por quê? Hoje, se eu for falar só sobre turismo, tem um monte de gente falando sobre turismo. Por que eu vou ser mais um falando sobre turismo? Eu tinha que falar de um assunto que ninguém esteja falando, que tem interesse do público, é claro. E na hora das minhas pesquisas, antes de pedir a conta, eu fui verificar tudo aquilo que uma pessoa de idade 60 a mais precisa. Isso é estratégia. Eu fui estabelecer a minha estratégia para esse público. Fui fazer pesquisa de mercado para esse público. Faz parte da estratégia. Você que é empreendedor, você precisa fazer tudo isso. E na pesquisa, eu identifiquei 4 pilares que as pessoas estavam interessadas. E um dos pilares é passear e morar em locais diferentes. E aí eu descobri essa empresa lá fora, consultei a empresa, ia ter um evento nos Estados Unidos, todo ano tem, foi em Orlando, fui para lá, pedi as contas, peguei a mochila e fui para os Estados Unidos para esse evento. Durante uma semana, aprender com o pessoal quais são os locais. 36 locais que os americanos vivem, americanos e europeus. Falei, dos 36, eu quero ir todos. Eu fui em 20 já. Nos primeiros anos do canal, eu fui em 20. Falta a parte de Ásia, que eu estou tentando convencer a minha esposa, deixar eu viajar, ficar uns 3 meses fora, para fazer Ásia. E lá tem um mapeamento dos locais. Só que eu fiz, na verdade, uma modelagem, como fazer a identificação baseado naquilo que eu acredito. Então, todo o mapeamento das melhores cidades para viver, aí eu vou falar sobre custo de vida, sobre educação, sobre segurança, sobre empreendedorismo, sobre clima, sobre hospedagem, sobre moradia, estabeleço custos. Então, a pessoa que deseja hoje se mover para qualquer lugar do Brasil, hoje eu sou referência nesse assunto no Brasil. Poxa, que legal. Tanto que eu quero fazer um evento presencial em várias cidades do Brasil, mostrando justamente isso, como identificar a melhor cidade e quais são essas cidades. Mas voltando para a sua pergunta, como identificar a cidade? Primeiro, você precisa definir qual o seu objetivo de vida. Eu falo sempre que a pessoa, ela devia, em cada fase da vida, morar em um local diferente. Isso é um mundo ideal. Por isso que o modelo de aluguel é interessante, porque você vai se movimentando ao longo da vida. Quando você é criança, num local, quando você é jovem, em outro local, quando você é adulto, local, quando você precisa de uma empresa, em outro local, quando você se aposenta, em outro local. Então, você deveria se movimentar. Então, o contexto que eu faço do mapeamento da cidade, eu mapeio justamente isso. Essa cidade é boa para trabalhar, é boa para estudar, é boa para empreender, é boa para se aposentar. Primeiro, não há cidade perfeita no mundo. Você precisa de uma cidade que tem mais pontos positivos do que negativos. Resumo. Se você deseja uma cidade que é boa em tudo, não é excelente em nada, porque na vida, tudo que é excelente em alguma coisa, ele deixa a desejar em outra. Não só na parte profissional, parte pessoal é isso, cara, também. Então, você tem que ser bom em tudo. Uma cidade que eu vejo, por exemplo, o Nordeste, que ela é boa em tudo, João Pessoa, na Paraíba. Não tem as praias mais lindas do Nordeste, que as praias mais lindas do Nordeste estão na Orla de Lagoas, no meu ponto de vista, baseado em tudo que eu conheço, não tem a melhor parte de estudo, mas estudo é muito bom. Não tem a maior parte de trabalho, mas tem trabalho para todo mundo. Para empreender é boa, que é uma cidade que está crescendo. Então, é uma cidade maravilhosa. Eu moraria fácil em João Pessoa. Não fui ainda por causa dos filhos e dos netos. No dia que eles puderem ir junto, João Pessoa. Você vem aqui para o sul. Interior de São Paulo tem várias cidades maravilhosas para você viver.
Uma delas em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Uma cidade maravilhosa. Márcio, para o pessoal se aposentar em Indaiatuba, o clube para os idosos em Indaiatuba gratuito é muito melhor que muito clube aqui particular em São Paulo. Piscina de água quente, com elevador para o idoso descer, com quadras todas emborrachadas, aulas de todo tipo. Então tem muita cidade muito boa. Porque às vezes o grande erro das pessoas vivendo nas grandes cidades é que ele tem um custo muito alto no estresse. Nesse momento de se aposentar na vida, você precisa disso, cara. Você não vai para o interior e pagar 50% e tendo qualidade de vida, porque os teus custos diminuem muito. Tem muita gente, Márcio, que vai para o interior e para de pagar o plano de saúde, porque o SUS da cidade é melhor. Porque atende menos gente, né? Sabe uma cidade dessa, porque apesar que é uma cidade clara? Vinhedo. Vinhedo, o pessoal vai para Vinhedo, o SUS lá é muito bom. Itajubá, em Minas Gerais. Minha família é toda de lá. Extrema, em Minas Gerais. O sul de Minas Gerais é maravilhoso para você viver. Várias cidades pequenininhas, tem de tudo. Então, a pessoa hoje, ela precisa se movimentar, cara. Que legal, cara. Que legal. Eu estou muito feliz com essa conversa aqui. A gente vai estender um pouquinho o horário, já conversei com o pessoal ali. A gente vai estender um pouquinho o tempo da conversa. Obrigado mais uma vez. Eu tenho uma pergunta que eu gosto de fazer quando a entrevista está desenrolando dessa maneira e que muitas vezes essa pergunta é muito forte, assim. Sim. Né? Hoje você falou aí, você está com 65 anos, né? E com certeza você deu muitos tropeços aí para chegar onde você chegou e com a qualidade que você entrega hoje, né? Se hoje o Dimas pudesse voltar 30 anos no tempo, 35 anos no tempo, e pudesse conversar com o jovem Dimas lá e dar algum conselho para ele, ou pudesse falar, não, cara, segue do jeito que você fez, que tá tudo certo, deu tudo beleza, o que você falaria para esse cara aí? Qual seria a palavra ou a frase que você falaria para ele com mais ênfase, assim, para que ele pudesse trilhar um caminho de sucesso e chegar onde você chegou aí da maneira que você chegou? Eu sempre fui um cara que sempre acreditei muito em mim. O que eu coloco na minha cabeça, eu vou na luta e faço. Infelizmente, antigamente, você não tinha uma infraestrutura, um suporte, uma capacitação para empreender como você tem hoje. Então, quem empreendia antigamente, empreendia por conta própria. Às vezes o cara empreendia assim, uma padaria, uma loja, uma coisa assim, um açougue, esse tipo de coisa. Nada contra esse tipo de pessoas. Mas hoje, o conhecimento que eu tenho sobre empreendedorismo, eu teria empreendido mais. Saído das empresas, ter me arriscado um pouco mais. Uhum. É que, antigamente, as facilidades que você tinha com as possibilidades de crescimento das empresas eram imensas. Então, você trabalhava 2 meses numa posição, já pintava na mesma empresa uma outra vaga, posição, né? Ganhando mais e tal. Você tinha muito. Hoje, o jovem, infelizmente, não tem isso. E ele está ansioso cada vez mais por crescimentos rápidos. E não tem acontecido isso. E não tem acontecido isso. As empresas estão cada vez mais enxutas. Em contrapartida, hoje você tem muito mais o fomento a você empreender, tocar a sua própria empresa, que é muito bacana, né? Uhum. Então, o que eu falaria para o Dimas atrás, cara, vai atrás de empreendedorismo. Se não tem no Brasil, não dava, né? Você tem que back to the future, cara, de volta para o tempo. Não tem, são momentos diferentes. Legal. Mais uma pergunta dessas aí, cara. Queria saber o que significa a palavra sucesso para você. Sucesso, na verdade, para mim, é fazer aquilo que você gosta, né? As pessoas vão muito atrás. Eu acho que um grande erro do empreendedor no Brasil é a primeira coisa que ele pensa é no dinheiro. Eu vou ficar rico, eu vou ganhar muito. Não pensa desse jeito. Você está fadado ao fracasso. Sucesso é você acordar todo dia de manhã, como eu acordo todo dia, às 6 horas da manhã, inclusive sábado e domingo, com vontade de criar, cara, vontade de vencer. Que delícia. O resultado, isso, ele vem de forma automática, Márcio. Eu não estou aqui, na verdade, para ficar rico. Eu estou aqui para me divertir, cara. E uma das coisas, quando eu criei o canal, foi justamente isso, né? Eu tenho até uma frase que eu coloco, né? Eu aprendi muito no final do ano passado, se custar a sua paz é muito caro. Porque eu estava trabalhando demais em coisas para mim que não ia dar um retorno de felicidade para mim. Né? De cuidar muito mais do meu corpo, da minha mente e das minhas coisas. Talvez desse algum retorno financeiro, né? Talvez desse um retorno financeiro, mas eu estava me acabando, eu não era isso, eu não parei de trabalhar para isso. O que, na verdade, eu quero, na verdade, é viajar, passear, e a forma que eu estou hoje, a roda gira automaticamente já. Porque com as viagens que eu faço, ele gera conteúdo que gera grana e com essa grana ele me paga as próximas viagens. E você ajuda pessoas a realizar seus próprios sonhos através do conteúdo que você compartilha. Isso não tem preço. Nossa, né? E como eu recebo tantas mensagens. Outro dia eu estava em Cananéia, fui fazer um vídeo em Cananéia, aqui no litoral de São Paulo.
E um cara, às vezes, o cara me chama por mais 50, né? Não sabe meu nome, mas sabe o nome do canal. Ô, você não é o mais 50? Sou. Cara, eu estou em Cananéia por causa de você. Eu falei, nunca fiz vida em Cananéia. Não, você mudou a minha vida para pensar que eu precisaria sair do local onde eu estava, fazer alguma coisa diferente. Então, eu e minha esposa estamos aqui por causa de você. Gostoso escutar isso. E eu recebo muitas mensagens assim. Muito legal. Dimas, nosso tempo passou rápido, já ultrapassou 5 minutos até. Né? Eu quero muito te agradecer. É sempre muito gostoso a gente poder conversar com quem te admira. Você é uma dessas pessoas e obrigado, eu estou muito feliz de estar aqui na sua frente. Obrigado de verdade. Ter a honra de estar podendo te entrevistar. Você tem aí alguns minutos aí para suas palavras. Obrigado mais uma vez. E a palavra é tua agora. Obrigado, Márcio, primeiro pelo convite, adorei participar. Para mim passou 5 minutos, cara. Para mim também. Esse bate-papo engrandece muito para mim, porque uma das coisas que eu mais gosto é justamente impactar a vida das pessoas. E eu faço questão no meu canal de responder a todas as pessoas que fazem a pergunta, tá? Então é isso, pessoal. Tente fazer alguma coisa em empreendedorismo para ajudar as pessoas a serem melhores. É esse o meu recado. Legal. Compartilha aí com a gente aí, Dimas, por favor, as redes sociais, como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você. Então, o pessoal que queira me acompanhar, no YouTube eu estou com mais50, no Instagram sou mais50. Eu posto no Instagram conteúdos diários, né, exclusivos do pessoal, do meu dia a dia. E no Mais 50 conteúdos todas as terças e sextas. Todas as terças e quintas. E, pessoal, o meu canal, hoje todo mundo fala, não é canal só para pessoas acima de 50. Né? Os ensinamentos que eu passo é para muito jovem que são sábios, que seguem os mais velhos. Eu tenho 40 anos e eu estou lá e assisto quase todos os vídeos. Né? Isso aí. Obrigado, pessoal. Legal. E para você que nos acompanhou até aqui, tem vontade de abrir um negócio próprio, tem vontade de empreender, para de ter medo, pode caminhar, vai na fé. Um abraço e até o próximo episódio.